De 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 22. Aleluias. Livro de 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 22. Aleluias. Louvado seja Deus. Está conosco a irmã Leia. Cadê a irmã Leia? Amém. Seja bem-vinda, viu, amada? A irmã Lani. Amém, Lani. Seja bem-vinda. E o Manuel, o marido de Cleia, né? Sempre está aqui conosco. Deus te abençoe, querido. Amém. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 22. Vamos no versículo 21, diz assim: Mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois a arca foi tomada, a arca de Deus. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos falar mais uma vez com Deus. Aleluia, Pai. Mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença. E eu quero te convidar, Espírito Santo, toma o Teu lugar aqui. Toma o Teu lugar aqui nessa noite, Jesus. Vá ao encontro de cada coração nessa noite. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. E eu quero te pedir nessa noite que o Senhor sonde os nossos corações, Pai. Se há, Jesus, alguma preocupação que nos cerca, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus, Pai. Se há alguma enfermidade que assola o Teu povo e por isso, Senhor, não estamos conseguindo nos voltar 100% a Ti, eu te peço nesse momento que o Senhor repreenda todo mal, toda enfermidade, que pessoas sejam curadas agora pelo poder que há no Teu santo nome. Jesus, eu te peço que o Senhor tenha liberdade nessa noite de trabalhar no nosso meio, que o Senhor fale conosco de forma especial. Toma o Teu lugar aqui, Paizinho, Tu és bem-vindo a este lugar. Vai repreendendo toda barreira espiritual, Jesus, tudo aquilo que possa nos impedir de nos voltarmos a Ti, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Não é a quantidade, mas é a qualidade que faz o Senhor vir ao certo lugar. E eu te peço que nessa noite o Senhor encontre corações sedentos por Ti, desejosos por Ti nessa noite, Deus. Fala conosco, fique à vontade neste lugar e derrame sobre nós a Tua graça, o Teu Espírito, enquanto estivermos ministrando a Tua palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, na quarta-feira, o pastor Marivaldo, ele trouxe uma palavra maravilhosa, né? Os irmãos que estavam aqui, ele nos trouxe uma palavra muito linda um pouco sobre a arca, né? Sei, os irmãos que estavam aqui vão lembrar. E ele falou de dois momentos em que a arca se encontrou. Um em que levou 20 anos e o outro em que levou 3 meses apenas. E ele começou a falar as bênçãos da arca, que em pouco tempo veio sobre uma casa. E essa arca, irmãos, aqui é uma réplica. Aqui é uma réplica de uma arca. É tão pequenininha, né? Mas aqui é uma réplica de uma arca. Nós temos ali na nossa no escritório, e aqui é a nossa réplica. E a passagem que nós lemos, irmãos, fala que o povo de Israel, ele estava se corrompendo. O sacerdote Eli, o sacerdote daquela época, daquela geração, ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que estavam fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. E o povo estava fazendo o que estava na cabeça, fazendo tudo o que queria. E a Bíblia vai nos dizer que os filisteus estavam em guerra contra Israel. E Israel se prepara para a peleja, crendo que
guerras, o Senhor se faria presente e daria vitória para eles. Porém, Israel foi para a guerra, para a batalha com os filisteus, mas eles foram envergonhados. Eles não venceram a guerra. E eles ficaram desesperados o que pode ter acontecido. Por que o Senhor não nos livrou das mãos dos filisteus? Por que o Senhor não nos deu vitória sobre os filisteus? E eles, nesse momento, a arca, ela estava na cidade de Siló, se eu não me engano. E aí, Israel agora, ele vai e pede para que seja trago a arca, trazido a arca, porque eles acreditavam que se a arca estivesse ali, eles iriam ganhar a peleja, iriam ganhar a guerra. E mais uma vez, irmãos, eles vão agora para a peleja, para a batalha. E quando eles viram que a arca chegou, a Bíblia diz que eles ficaram tão felizes, porque agora eles tinham uma arca, e a arca representava a presença de Deus. E agora eles começaram a ficar felizes, eles começaram a gritar, e mais distante estava os soldados filisteus. E quando eles ouviram os gritos de júbilo do povo de Israel, eles ficaram com medo. Falaram: nossa, acho que os deuses deles chegaram, e agora por isso que eles estão gritando, porque eles vão vencer a batalha, porque agora o Deus dele está com eles, eles vão vencer a batalha. Esses deuses foi os mesmos que enviou as pragas lá no Egito, e agora o que vai ser de nós? Nós ganhamos a primeira porque a arca, os deuses deles não estavam com ele, mas agora estão, então nós perderemos a guerra. E eles ali ficaram com medo, sem saber se iam ou não para a batalha contra o povo de Israel. Mas eles foram, irmãos, com medo de perder, e o povo de Israel agora confiante que iriam ganhar, porque agora a arca estava perto deles e eles iriam ganhar agora. Porém, novamente, eles perderam a guerra. Mesmo com a arca lá, eles perderam a guerra. Além de perderem a guerra, irmãos, a Bíblia nos diz que os filisteus agora, tomados de uma ousadia, porque no início da peleja, da guerra, da batalha, eles estavam atemorizados, achando que por conta que agora os deuses, eles chamavam de deuses, porque a presença do Deus de Israel estava agora presente, eles estavam com medo de perder. Porém, quando eles viram que mesmo com a arca, eles ainda ganharam a peleja, eles tiveram tal ousadia de, além de ganhar, levar a arca consigo para a terra dos filisteus. E a Bíblia diz, irmãos, que eles levam a arca. Eles levam a arca para a terra dos filisteus. E a primeira coisa que eles fazem quando chegam ali na terra dos filisteus é colocar a arca dentro da casa de Dagom. E ainda tem a audácia de colocar diante de uma imagem de escultura de Dagom, achando ele que naquele momento o Dagom era mais poderoso do que o Deus de Israel, porque o Deus de Israel não protegeu o povo na batalha, e agora eles pegam e colocam dentro da casa de Dagom. Irmãos, só que é interessante que Deus não precisa de ninguém para defender ele. Ele mesmo age e ele mesmo faz. E a Bíblia diz que no dia seguinte, quando eles vão lá no templo de Dagom, eles encontram a estátua de Dagom deitada, curvada, em frente à arca do Senhor. E eles acharam que foi por acaso. Falou: meu, como aconteceu isso? Porque ele está aqui no chão. Aí levantaram a estátua, Deus dele colocou lá em pezinho de novo, bonitinho. E aí falou: deve que foi um vento que soprou muito forte, e é por isso que ela caiu. E aí levanta. No outro dia, irmãos, no dia seguinte, quando eles entram no templo lá na casa de Dagom, encontra dessa vez não só mais Dagom deitado, mas deitado de bruço em frente à arca, com a cabeça cortada e os braços cortados, aleluia.
que lá na cidade de Israel chega alguém para avisar para o sacerdote Eli o que tinha acontecido. E ele diz: olha, os filisteus venceram a guerra. Mas na mente de Eli, ele não estava preocupado com guerra, ele só estava preocupado com a arca, o que tinha acontecido com a arca. E aí ele ficou pensando o que aconteceu com a arca, o que aconteceu com a arca. E aí vem alguém e diz para ele: olha, o povo de Israel perdeu a batalha. E eu imagino que naquele momento ele, que triste, né? E além do mais, Eli, seus filhos morreram também. E como o pai ele sente, ele sofre a perda dos seus 2 filhos. Mas de repente, irmãos, quando ele ouve a notícia que a arca havia sido levada cativa, a Bíblia diz que ele não suporta ouvir essa notícia. E ele estava sentado e ele cai na cadeira para trás e ele quebra o pescoço e ele morre. Porque ele entendia que nenhum ser humano sobrevive sem a presença de Deus. Ele sabia que ele precisava da presença de Deus para sobreviver. E sem a presença de Deus, irmãos, nenhum homem consegue ficar bem. E na hora que ele recebeu aquela notícia, ele cai. Ele ficou tão apavorado quando ele descobriu que a arca havia sido levada cativa pelos filisteus. Ele cai e ele morre naquele momento. A Bíblia vai dizer que a nora de Eli, ela estava em trabalho de parto. E quando ela ouve dizer que o povo de Israel perdeu a guerra, que o seu marido havia sido morto, que o seu sogro havia sido morto também, caiu da cadeira e morreu, ela ficou tão angustiada. Mas quando falaram para ela, a arca foi levada cativa. Irmãos, isso entrou no coração dela como uma faca, como uma flecha. E ela falou que agora o nome do filho, daquele menino que nasceria, seria Icabod. Porque não adiantaria mais, não tinha alegria mais sem a presença de Deus. Porque a arca que representava a presença de Deus havia sido levada. Ela fala: agora eu não tenho mais prazer. De que me adianta ter um filho se agora a presença de Deus não está mais entre nós? Irmãos, eu imagino naquele momento, a Bíblia é clara em dizer que ela falou essas palavras porque ela dizia: foi-se a glória de Israel por conta da arca que havia sido tomada. Aquela mulher, mesmo sentindo uma dor por saber que o seu cunhado havia sido morto, porque ficou sabendo que o seu sogro havia sido morto e que o seu marido, o pai do seu filho, havia sido morto. Isso não mexeu tanto com ela quanto imaginar que a arca que representava a presença de Deus havia sido levado para longe dela. Ela entendia, irmãos, que não tem como ficar feliz, não tem como ficar bem sem a presença de Deus. E ela diz que de nada mais adianta eu ter uma criança agora se eu não tenho mais a alegria da presença de Deus perto de nós. E irmãos, voltando lá no templo, quando aquele povo chega lá que vê Dagom caído, com o pescoço decepado, suas mãos decepadas, aquele povo entra em desespero sem saber o que fazer. E para piorar a situação, o Senhor fere algumas pessoas que estavam ali com tumores. E a Bíblia diz que eles ficam tão desesperados sem saber o que fazer, e eles começam a enviar a arca de cidade em cidade para ver o que vai acontecer. E aonde a arca chegava, irmãos, as pessoas o Senhor feria as pessoas de tumores, o Senhor feria algumas pessoas, e aí eles começaram a entender que não tinha como ficar com a arca, porque a presença de Deus, irmãos, só pode ser possuída, só pode ser sentida por aqueles que vivem em conexão com Ele, por aqueles que vivem uma vida de santidade. E eles falam: olha, agora nós precisamos desfazer dessa arca, nós precisamos dar um jeito que ela suma das nossas cidades,
porque por onde ela passou, ela trouxe feridas para nós. Então nós precisamos desfazer dela. E eles têm uma grande ideia. Eles falam assim: olha, nós vamos pegar algumas vacas que estão tendo crias e vamos colocar a arca no carro e colocar as vacas para levarem. Se por acaso as vacas sentirem faltas dos seus bezerros, elas não vão seguir à frente, elas vão ficar com seus bezerrinhos aqui. E nós vamos entender que tudo que aconteceu aqui, ó, a queda de Dagon, o corte no pescoço de Dagon, as pessoas que foram atingidas com tumores, foi só uma obra do acaso, uma coincidência. Mas se as vacas seguirem destino e elas esquecerem que tem os bezerrinhos aqui, nós entenderemos que foi Deus que fez tudo isso acontecer. E irmãos, eu imagino que eles ficaram ali: vamos fazer o teste, vamos fazer o teste. E aí pegou essas vacas, prenderam seus bezerros em casa, e aí colocou a arca no carro e soltou as vacas. Irmão, a Bíblia diz que as vacas não olharam nem para a direita, nem para a esquerda. Não se lembraram que tinha bezerros, mas seguiram à frente, levando a arca de volta para a cidade do Senhor. Porque, irmãos, quem compreende o que carrega, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas foca no alvo, que é Jesus Cristo. Aquelas vacas, elas entendiam o que elas estavam carregando de uma certa forma. Era a arca da presença, era a arca da aliança. E eu imagino ali como mente de animais, estamos conversando aquelas duas vacas. Nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Esqueça os bezerrinhos lá, eles vão cuidar deles, mas nós precisamos seguir agora o alvo, que é levar a arca de volta para a cidade que ela não deveria ter saído. E, irmãos, a Bíblia diz que as vacas vão, seguem seu caminho. E quando elas chegam em um certo destino, chamado Bet-Semes. E quando a arca chega lá nas vaquinhas trouxe o carro com a arca. Alguns curiosos ficaram querendo saber do que se tratava. E aí começaram a olhar para dentro da arca, começou a olhar a arca. E a Bíblia diz que aquelas pessoas foram feridas. Elas foram feridas por Deus, irmãos, porque a presença de Deus, ela não é para curiosos, mas é para quem deseja. A presença de Deus não é algo que tem que ser momentâneo, irmãos, mas ela tem que ser algo real, ela tem que ser algo contínua na vida do cristão. Com Cristo, a presença não tem curiosidade. Se você deseja, você tem que desejar continuamente, porque tem pessoas que falam: ah, hoje na igreja eu fui abençoado, hoje na igreja eu senti uma presença muito forte, e aí chega amanhã e esquece de buscar essa presença. Era só uma curiosidade de saber como era. Mas, irmãos, nós aprendemos aqui que com Deus não tem nessa de curioso, não. Os curiosos ele fere, mas aqueles que desejam têm a presença de Deus continuamente. Aleluia! E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando eles ficaram com medo, eles falaram: olha, essa arca também precisa sair daqui. O Senhor feriu algumas pessoas por conta da curiosidade. E aí eles mandam mensagem para uma cidade chamada Kiriat Jearim. E ele diz para as pessoas de lá: olha, vem buscar a arca. Vem buscar a arca, porque ela aqui já trouxe alguns problemas. Ela já feriu algumas pessoas. Então vem buscar, leva ela embora. Eles tiveram medo, irmãos, da presença de Deus, da arca ali naquela cidade. O problema é que nós não precisamos ter medo da presença de Deus. Não precisamos, mas precisamos ter reverência. Com Deus, irmãos, não se precisa ter medo, mas é preciso ter reverência por saber quem Ele é e o que Ele pode fazer. E a Bíblia diz que as pessoas da cidade de Kiriat Jearim vieram buscar a arca e levaram ela para a casa de Abinadab.
ungido por Deus e ele foi morto na hora. E aí você para e fala assim: nossa, por que o Senhor fez isso? Ele estava querendo apenas proteger a arca para não deixar cair. E por que Deus fez isso? A Bíblia é clara em dizer, irmãos, que ele foi morto porque ele não reverenciou a arca, porque ele não reverenciou a presença de Deus. Porque ele deveria saber que mais do que uma arca, mais do que algo coberto por ouro, ali simbolizava a presença de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus. E a lei dizia, irmãos, que apenas os sacerdotes levitas deveriam carregar a arca. E mesmo assim tinha que ter todo um controle, todo um cuidado. Não era de última hora, não era de qualquer jeito, mas tinha que ter todo um tratamento para carregar a arca. E aqui tem duas argolinhas e tem essa vara aqui. E os sacerdotes, eles ficavam um aqui, outro aqui, um aqui e outro aqui para carregar a arca, irmãos. Colocava nos seus ombros. E por que ele foi atingido? Porque não estava levando da forma certa, né? Então, irmãos, o Senhor puniu ele para mostrar que com Deus o negócio é mais sério. Não é da forma que a gente quer, não é da forma que a gente entende, irmãos. E por que os sacerdotes tinham que levar aqui nas suas costas? Para representar, irmãos, que para receber a glória, a presença de Deus, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos, para poder receber a glória de Deus. A arca, indo no carro, era mais rápido. Rapidinho chegava, né? O carro e os bois iam ali puxando, rapidinho chegava. Mas não era assim que Deus queria. As pessoas tinham que levar aqui, nas costas. Não precisava ter pressa, porque naquele tempo era para a pessoa ir andando devagar e compreendendo a preciosidade que ele estava carregando nas suas costas. Irmãos, quando nós falamos de ombro, nós falamos de responsabilidade. Ombro se fala de responsabilidade. A ideia de se carregar a arca nos ombros era para que as pessoas e o sacerdote entendessem a responsabilidade que eles estavam tendo de carregar a glória, a presença de Deus. E era por isso que tinha que ser carregado nas costas. E em todo o território eles andavam, davam 6 passos. E no 7º eles paravam para fazer sacrifício, irmãos. Pensa, eles queriam ter pressa de chegar mais rápido. Bora colocar no carro que chega mais rápido. Mas o Senhor falava: ei, nada de rapidez. As coisas para mim tem que ser feito direito. Tem gente que vai na igreja, é para Deus, tudo aí recebe. Não, não é assim não. As coisas para Deus tem que ser feito direito. E aí o Senhor está falando: olha, carrega no ombro, para vocês sentirem a responsabilidade que é carregar a minha glória, a minha presença. Irmãos, a arca era pesada. A Bíblia diz que aqui era feito de uma madeira chamada acácia, uma madeira espinhosa, e depois ela era revestida de ouro, tanto por dentro quanto por fora. Só que uma madeira não suportaria o peso, né, da tampa, e aí ainda era coberto aqui com ouro revestido. Aí agora vinha, né, a tampa, que era chamada de propiciatório, e aí tinha os anjos aqui. Dentro ainda tinha algumas coisas, a vara de Arão, tinha uma bandejinha, né, uma taça, um negócio de ouro com o maná, tinha tábuas da lei aqui dentro. Imagine, irmãos, o quanto isso era pesado. Isso era pesado. E mesmo assim, os sacerdotes tinham que carregar nos ombros, para entender, irmãos, o preço, para entender que nós precisamos, irmãos, pagar um preço, às vezes, para ter a glória de Deus em nossas vidas. O hino que nós cantamos, a Tamires, ela fala: se para carregar a tua glória eu preciso estar coberto de sangue. Porque muitas vezes, irmãos, quando os levitas carregavam essa harpa, eu imagino o quanto doía os ombros deles. Eu imagino quanto muitas vezes machucava. Uma
nossas vidas. Nós não queremos pagar um preço, entre aspas, né? Porque o maior preço já foi pago por nós lá na cruz do Calvário. Mas nós não queremos renunciar nada para ter a glória de Deus nas nossas vidas. Nós não queremos renunciar nada para ter a presença de Deus em nossas vidas. Aqueles sacerdotes, aqueles levitas, eles entendiam, irmãos, o poder que eles carregavam, a responsabilidade que eles carregavam. E eles entendiam: se é preciso me machucar, eu vou me machucar. Se é preciso eu sentir dor, eu vou sentir dor. Mas eu quero carregar a presença de Deus na minha vida. E às vezes a gente precisa entender isso, irmãos, que às vezes é preciso sentir algumas dores, às vezes é preciso renunciar a algumas coisas para ter a presença de Deus em nossas vidas. E aí a Bíblia diz que quando Davi, ele ouve falar que um dos filhos de Abinadab havia sido morto porque tocou na arca, ele se frustra. E ele se frustra, ele não sabe o que fazer. Ele poderia muito bem, irmãos, ter percebido que ele fez errado, que a arca não se deveria ser levado em cima de um carro ou de bois, mas que deveria ser levado da forma certa. Ele poderia ter pedido perdão naquele momento, dizendo: Deus, me perdoa pelo que eu fiz errado, Senhor, me perdoa, eu vou fazer do jeito certo. Não, mas ele tem um plano B. Ele fala: olha, enquanto eu decido o que eu vou fazer, eu vou deixar na casa de Obed-Edom. Só que com Deus, irmãos, não tem plano B. Não tem plano B. Nós precisamos seguir o plano de Deus em nossas vidas. Nós precisamos seguir o plano que Deus determinou para cada um de nós. Davi, naquele momento, quando ele se frustrou, ele falou: eu tenho um plano B. Eu não vou seguir viagem agora, eu vou deixar a arca parada por algum tempo. E a Bíblia diz que ele deixa na casa de Obed-Edom por 3 meses. Como já foi bem tratado, eu não quero entrar nas partes que o pastor tocou. O que eu quero trazer são outras coisas para nós nessa noite. E a Bíblia diz, irmãos, que depois de 3 meses, Davi escuta dizendo que um homem simples, pai de 8 filhos, bem simples, estava sendo próspero, porque a presença de Deus estava na casa dele. E Davi, quando ele fica sabendo disso, ele fala: não, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu poderia muito bem ter pedido perdão a Deus, ter feito do jeito certo e ter continuado a viagem, mas não. Eu criei um plano B, eu atrapalhei os projetos de Deus, eu deixei a arca em outro lugar, sendo que já tem 3 meses que eu poderia estar alcançando os benefícios da presença de Deus na minha vida. E quantas vezes, irmãos, nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós nos distanciamos do projeto, do propósito de Deus para nós. Quantas pessoas aqui já eram para estar em outros níveis espiritualmente, mas às vezes você para e você fala: meu Deus, como eu estou atrasado espiritualmente. Porque as coisas, quando não saem do nosso jeito, a gente dá um jeitinho de dar uma desviada, um plano B, para não seguir o processo mais difícil. E aí Davi, ele diz: olha, traz de volta. Eu perdi tempo demais, foram 3 meses que eu deveria estar com a presença, e já dão 3 meses que uma outra pessoa está sendo abençoada no meu lugar. E Davi diz: olha, traz de volta a arca. E quando a arca chega, irmãos, agora da forma certa, que poderia ter sido feito desde o início, com todos os sacrifícios, com todas as renúncias, trazendo o peso da forma certa. Agora, quando a arca chega, Davi, ele se alegra com as pessoas ali de Israel, porque a arca agora estava vindo para Jerusalém, e ele diz: agora nós temos a presença de Deus pertinho de nós. Agora nós temos a presença de Deus pertinho de nós. Irmãos, Davi entendia que ele não podia guiar aquele povo sem a presença de Deus na vida dele. Davi, ele entendia que ele precisava da presença de Deus para governar aquela cidade. Davi, ele entendia que ele precisava da presença de Deus para ele sobreviver a qualquer ataque que viesse contra ele. Davi, ele
morreu ali naquela cruz do Calvário. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora nos deu livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? Você não poderia se aproximar e orar e falar com Deus as suas causas. Você tinha que esperar o tempo certo e passar para o sumo sacerdote a sua oração, e ele que intercederia a Deus por você. Mas quando o Senhor Jesus morreu, ele nos deu agora o livre acesso de ter o direito de falar com o próprio Pai e conversar com ele. E agora, irmãos, essa arca já não existe mais. Nós não sabemos aonde ela foi. Porém, agora o Senhor Jesus fez de nós a arca de Deus. Essa arca que para os israelitas era tão importante, porque levava a presença de Deus. Agora sou eu e você, irmãos, que carrega a presença de Deus em nossas vidas. Aleluias! E aqui dentro, irmãos, ia as tábuas da aliança. Quando Moisés subiu ali, que o Senhor deu para ele as tábuas, ali as leis. Quando ele desceu, ele ficou bravo quando viu as pessoas adorando um falso Deus ali feito de ouro. E ele quebra as tábuas. E ele sobe novamente, jejuma por 40 dias. E o Senhor dá para ele de novo essas tábuas escritas, agora as novas leis. E o Senhor ordena: Moisés, põe essas tábuas dentro da arca. Irmãos, e essas tábuas é a lei, é a palavra do Senhor. Lembra que agora essa arca já não importa mais, porque agora a arca, o templo é eu e você. Então essa palavra, essas leis, elas não podem mais estar aqui, mas tem que estar dentro do meu e do seu coração. E a Bíblia vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe por que tem muitos crentes que andam pecando contra Deus? Porque não medita na palavra, porque não lê a palavra. Porque se lermos a palavra, ela nos dá direção, ela nos dá vida. Porque a palavra do Senhor é luz para os caminhos, não é verdade? Aqui dentro, irmãos, tinha o maná. O maná era providência divina. Quando o povo de Israel estava ali no deserto, eles não tinham o que comer. E a Bíblia diz que o Senhor mandava dos céus a porção diária para eles, que era o maná. E esse maná, irmão, simboliza a provisão divina para mim e para você. Constantemente o Senhor tem estado ao nosso lado, nos alimentando, nos instruindo espiritualmente. E aqui dentro também é colocada, irmãos, a vara de Arão. Teve um momento que o povo de Israel começou a brigar com Arão, porque não acreditava no ministério dele. E Arão colocou uma vara lá. E o Senhor fez com que a vara de Arão florescesse. E agora essa vara está aqui para nos mostrar que quando o Senhor quer levantar uma pessoa, Ele levanta e não tem quem impeça. Para nos mostrar que nós somos dele e Ele faz acontecer na nossa vida o que Ele quiser no tempo dele, irmãos. Esse ministério que foi dado para Arão também tem promessas para a tua vida, para o teu ministério. Esse dom que floresceu a vara de Arão são os dons disponíveis para todo aquele que crê e que busca a presença de Deus. Essa arca aqui carregava a palavra, a providência divina, o chamado ministério. E hoje eu e você somos o templo de Deus e podemos carregar dentro do nosso coração também a palavra de Deus, aleluia, as obras que Ele tem feito em nós. Irmãos, só Deus para fazer uma vara florescer do nada. Só Deus para fazer o maná cair do céu quando as pessoas não sabiam o que comer. Só Deus para dar força para um homem jejuar 40 dias e depois, inspirado por Deus, escrever algumas leis. E o Senhor está nos falando: olha, assim como eu fiz no passado, eu quero fazer no presente também. Assim como aquela arca simbolizava a presença e eu estava constantemente nela, eu hoje também quero me manifestar nessa arca que é a tua vida, o templo do Senhor, irmãos. E quando
manusear a presença de Deus na sua vida. Aqueles sacerdotes, eles entendiam, eles falavam: olha, se for preciso machucar, eu vou me machucar. Pode até sangrar, pode até doer, mas o que é preciso fazer para carregar a glória de Deus na minha vida, eu quero fazer. O que é preciso para abrir mão, eu abro mão de algumas coisas, eu passo alguns dias fazendo alguns propósitos, mas o que é preciso para carregar a glória de Deus na minha vida, eu vou fazer, eu vou carregar. Que você nessa noite possa entender a preciosidade da tua vida, que agora essa arca já não existe mais, porque a glória de Deus habita em você e dentro de você. Nós olhamos para essa arca e achamos só uma coisa bonitinha no escritório como enfeito, porque ela não representa mais nada. Porque agora a preciosidade de Deus não é mais isso, é você. Imagine, irmão, se por conta dessa arca pessoas foram mortas, pessoas foram tocadas e foram feridas com tumores, coisas horríveis.